Olá pessoal, nossa música hoje para o Paroxítona, mostrar aqui um grande cantor, compositor brasileiro, que completou agora no dia 28 de novembro, 80 anos de vida. Está ainda, apesar de muito tempo sumido, fiquei sabendo há pouco que ele está lançando junto com o filho dele um disco, agora no dia que completou 80 anos. Já falamos dele aqui no nosso canal o ano passado, no seu 79, nada mais justo do que falar da carreira desse grande sambista brasileiro, Benito de Paula, ou Daí Veloso. Benito de Paula foi um grande sambista lá nos anos 70, fez enorme sucesso, está entre aí os 5 maiores vendedores de discos do Brasil de todos os tempos. O pessoal mais antigo aí vai lembrar dos sucessos do Benito. Como ele tem uma carreira muito longa, mais de 35 discos ele lançou em toda a sua carreira, nós vamos mostrar aqui hoje, para comemorar os seus 80 anos, um pouco lá do início da carreira do Benito. No início assim um tanto desconhecido, e depois algumas músicas, os primeiros sucessos dele. É óbvio que nós voltaremos aqui em outras oportunidades para poder falar mais desse grande sambista brasileiro. Benito começou lá em 1966, gravou alguns discos lá, compacto disco, como se chamava, os discos que tinha 2 músicas, uma música de cada lado. Era um grande cantor, ele era crooner, ele cantava aí nos bares e acabou ficando conhecido. Benito, depois desses compactos, foi convidado aí pela gravadora Copacabana, que era uma grande gravadora da época. Em 1971, finalmente ele gravou o seu primeiro disco. Verdade, Benito gravou como crooner, ou seja, sucessos de outros cantores, apesar dele colocar algumas músicas já de sua autoria nesse disco. É um disco muito pouco conhecido, Benito de Paula, ele é o pessoal que conhece, ele está vendo ele aqui na capa, de 1971. É um disco aqui que eu garimpei aí nos sebos, aí acabei achando esse disco raríssimo dele. Nesse disco aqui, de 71, Benito canta alguns sucessos da época. Então, ele gravou lá Jesus Cristo, que era um sucesso do Roberto Erasmo, gravou Na Tonga na Mironga do Caboletê, Vinícius e Toquinho, gravou A Viagem, Viagem do Taiguara, gravou também Madalena, do Ivan Lins, gravou Apesar de Você, que era um sucesso, uma música do Chico Buarque, que tinha sido proibida lá em 68. Benito era muito fã do Chico e gravou. O disco foi proibido inteiro. O pessoal da censura lá dos militares não quiseram nem saber. Tiraram os discos das lojas, foi um auê aí, e o Benito ficou bem chateado com isso. Eu vou mostrar aqui na descrição alguns áudios, nós não temos vídeo de algumas dessas músicas. Provavelmente muitos de vocês não ouviram, né, o Benito cantando essas músicas. Azul da Cor do Mar também, uma música que ele gravou lá do Tim Maia. Então vocês vão poder dar uma olhadinha aí na descrição e verificar essas músicas. Bem legal, desse disco então inaugural aqui nesse LP, né, que contém 12 músicas do Benito de Paula. Então tá aqui o registro do primeiro disco. Esse disco, na verdade, não fez tanto sucesso, até pela questão da proibição. Em 72, ele lançou um outro disco, chamado Ela. Quem gravou a música Ela, com maior sucesso, foi Jair Rodrigues. Jair Rodrigues era um grande sambista, já renomado sambista, nessa época. Benito acabou sendo conhecido aí dentro da mídia da época como compositor do Jair Rodrigues. Ele fazia alguns sambas, o Jair Rodrigues gostava, cantava e fazia sucesso. Só que o Benito queria mais, ele queria
colocar suas gravações, suas composições, ele mesmo cantando, mesmo porque Benito canta muito bem. Nesse disco Ela, que também passou um pouco desapercebido aí pela mídia, tem a música Violão Não Se Empresta a Ninguém, que é um sucesso, vai estar na descrição também lá, num show aí, num DVD ao vivo que ele fez, muito legal. Foi a única música assim que acabou mostrando o Benito aí pro Brasil. Em 73 veio assim a consagração de Benito de Paula. Ele gravou um disco, que é o foco aqui da nossa postagem de hoje, que é Um Novo Samba, que é esse disco aqui de 73. Esse disco aqui tem todas as canções, são compostas por ele, letra e música. Aí esse disco aqui arrebentou, tocou muito. É uma música, o carro-chefe desse disco que vendeu, ele tinha lançado um compacto, um single, né, como chama, e depois ele colocou nesse disco aqui e vendeu demais. Esse disco vendeu mais de entre 3 e 4 milhões de discos da época. Tem uma música aqui que todo mundo conhece do Benito, quem acompanha o Benito, Retalhos e Cetim. Uma música assim, belíssima. Nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco mais de algumas outras músicas de sucesso desse disco. Então esse disco aqui arrasou aí, tocou muito. O Benito era um cantor que começou nessa época já a disputar o mercado com o Roberto Carlos. Roberto Carlos era o maior vendedor de disco no Brasil. Todos os discos, todos os anos, todo mundo esperava o disco do Roberto. Quando o Benito entrou aí no mercado, todo mundo esperava os dois discos. Havia uma disputa aí. Quando que sai o disco do Benito? Quando sai o disco do Roberto? Eu ainda era meio moleque, ainda eu lembro disso. Então, saiu o disco dos dois, não tinha tanta divulgação em mídia, era só TV e rádio, né? E todo mundo saía para comprar o disco do Benito e do Roberto para saber. Grande parte, todos os anos, os dois vendiam demais. Às vezes o Benito até superava o Roberto Carlos. Em 1976, para adiantar um pouquinho aí, o Benito já estava no auge. E ele ganhou aí o cobiçado troféu imprensa, na época era um badalado prêmio aí do Silvio Santos. Ele acabou desbancando aí o Roberto Carlos e o Chico Buarque. Então o Benito estraçalhava assim no mercado com tanto samba. No começo da carreira dele, ele acabou... A crítica começou a colocar ele pejorativamente. Ele fazia o samba joia, né? O samba joia, na verdade, era um samba um pouco descaracterizado, segundo os críticos. Tirava um pouco do ritmo do samba, né? Diluía um pouco a percussão e colocava pejorativamente como se esses sambistas não estavam colocando o samba como raiz. Quem fazia parte desse chamado samba joia era Luiz Airão, Luiz Américo, o Gilson, o AGP, e colocaram o Benito aí. Na verdade, todos esses outros artistas que eu falei eram grandes artistas, grandes sambistas. Então existia um certo preconceito aí com relação ao samba desse pessoal, né? O Benito e todos eles. O Benito também fez uma coisa nova dentro do samba. Ele colocou o piano. Até então o piano era um instrumento clássico. Ele botou lá no samba, lá parecia que não ia dar certo, mas não, acabou dando muito certo. Então ficou caracterizado aí o Benito tocando piano, colocando o sambão aí e o piano como seu instrumento principal. Então foi uma grande sacada aí do Benito, e daí em diante o Benito emplacou aí disco após disco, após esse aqui de 73, grandes sucessos. Benito de Paula vendia tanto, fazia tanto sucesso, que foi o primeiro cantor a lotar os estádios de futebol com os seus shows. Não existia na época casa de espetáculo que comportasse o público do Benito. Então, depois vieram outros artistas que acabavam fazendo shows assim em estádio. Até hoje isso acontece no mundo todo, mas na época aqui no Brasil, o Benito fazia show em todos os estádios, grandes estádios de futebol que comportavam o seu público. Benito de Paula também nesse disco aqui de 73, Um Novo Samba, tem outro sucesso,
Como Se Não For Por Amor, que também é um grande sucesso dele, que vocês vão poder dar uma olhadinha depois aí. Fui Sambando, Fui Chegando, é outro sucesso. Ela Veio de Lá, Que Beleza, e Retalhos de Cetim. Então, Retalhos de Cetim é uma belíssima música, é uma música assim, um samba bem melancólico, fala do carnaval, toda aquela coisa do carnaval. Então o Benito, ele colocava assim aquela melancolia e também colocava muita alegria também nas músicas. Então a melancolia da música e tal, mas na verdade as letras eram bem feitas, um samba assim novo que veio inovar. Então esses sambistas de hoje, esses compositores se espelham, tem o Benito aí como grande ídolo, né? Muita gente aí regravou, muitos sambistas regravou as músicas do Benito de Paula. Então o Benito de Paula fazendo aí então 80 anos, então vale a pena vocês estarem aí checando, verificando essas músicas e tal. Tem aí no vídeo, na descrição também, um trecho de um programa que eu achei aqui nas minhas pesquisas, chama-se Sambão, lá de 1973. Alguns dias, semanas antes do lançamento desse disco que eu estou falando aqui para vocês. Esse é um novo samba. Inclusive ele está no programa da Elisete Cardoso. Para quem não é muito saudosista, não tem isso, a Elisete Cardoso era a grande cantora da época. Né? Pra você ter uma ideia, existe a MPB cantora antes da Elisete e depois da Elisete. Então, Elis Regina, mas antes era Maísa, era Elisete Cardoso. E nesse programa Elisete Cardoso chama lá o Benito e ele toca alguns trechos de algumas músicas, inclusive Retalhos de Cetim. Ela acaba até errando o nome da música, era uma música assim nova, não tinha nem sido lançada ainda. Então tem um vídeo lá de 15, 17 minutos falando, ele cantando, ele ainda bem jovenzinho ainda cantando, vale a pena dar uma conferida aí. Ok? Então fica aqui essa postagem, fica aqui essa homenagem ao grande Benito de Paula, que desde 2016 não lança nada, aí tal, ficou meio paradão. Só que o seu filho, Rodrigo Veloso, é um grande incentivador dele também para continuar. Eu fiquei sabendo aí que ele lançou um disco novo, então dá uma pesquisada aí nas próximas postagens, quem sabe a gente pode falar um pouco desse disco. Chama-se O Infalível Zen. É um disco que ele lançou agora no domingo, dia 28 de novembro, no dia dos seus 80 anos. O pessoal que curte samba e não pôde ouvir Benito, dá uma olhadinha aí. Tem muito sucesso ainda. Mais pra frente nós vamos trazer outros discos aqui do Benito, outros sucessos na década de 80, final da década de 70. Então ele brilhava aí e continua ainda fazendo show ainda aí, relembrando muita coisa. Grande abraço a todos aí, boa audição e até a próxima.